Palavra da salvação. Glória a Deus. Minhas irmãs e meus irmãos, acabamos juntos de cantar. Meu coração exulta de alegria, porque o Senhor é o meu Rei, é meu Senhor, é meu Deus, é meu tudo. Nele eu deposito toda a minha confiança. Estamos hoje a celebrar a missa e as leituras do dia de hoje nos convidam a não desistirmos dos nossos propósitos. O Evangelho, de modo muito especial, escrito por São João, Jesus faz como que o discurso da despedida, o último discurso da despedida. São as últimas palavras do discurso de Jesus. E esse discurso é verdade contigo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Esse discurso pode ser visto de dois ângulos, ou então de duas maneiras. O primeiro ângulo, ou a primeira maneira, é que Jesus estava fazendo alusão à sua morte. Quando Jesus morreu, os discípulos ficaram tristes, ficaram com medo, ficaram angustiados, ficaram como que sem chão, porque estavam como que sem futuro, sem uma visão. Todavia, aquela tristeza veio converter-se em grande alegria quando Jesus aparece ressuscitado e diante do medo dos discípulos com as portas fechadas, Jesus se coloca no meio deles e diz: a paz esteja convosco. E foi tamanha a alegria dos discípulos que eles ficaram sem perceber e sem dizer nada a respeito da alegria que estavam sentindo em verem novamente Jesus. Esta é a primeira explicação desses dois ângulos. A segunda explicação desta alegria é que Jesus estava fazendo um discurso de despedida. No próximo domingo nós vamos celebrar o dia da Ascensão. Jesus vai ao céu, sobe ao céu. E a subida de Jesus ao céu vai parecer como se fosse um abandono numa primeira fase, porque ainda o Espírito Santo não tinha descido, o fortalecedor, o consolador, o paráclito, o fortalecedor ainda não tinha descido sobre ele. Porém, Jesus lhes prometeu o envio do Espírito Santo. Quando eu tiver ido, eu vos enviarei o Paráclito que vos revelará tudo. E ele vos ungirá e vos enviará para todos os lugares. Fortalecerá no vosso envio que eu faço, ele vos fortalecerá para que nada vos possa perturbar. E então Jesus subiu e os discípulos ficaram tristes porque, na verdade, a exceção de Jesus é como se fosse um abandono. Embora Jesus tivesse lhes dito que não os deixaria órfãos. Mas quando chegou o Espírito Santo, então eles ficaram cheios de alegria e, não obstante as perseguições, não obstante as cadeias, não obstante as contradições, as calúnias, os discípulos cheios do Espírito Santo foram anunciando o Evangelho a todos os lugares onde Jesus os tinha enviado. E, para mais ou menos simplificar e tornar mais claro o discurso de Jesus, ele então pega numa coisa concreta. Compara a alegria e a tristeza dos discípulos, a tristeza naquele preciso momento da ausência de Jesus e a alegria depois que o Espírito Santo chega. Pega no exemplo de uma mulher grávida que está para ser mãe e sente a dor do parto, a angústia tremenda, porque chegou a hora. E aquela hora só a vive a mulher grávida. E é uma hora que só pode ser vivida por ela e por mais ninguém. Mesmo o marido da esposa que está para ser mãe, ele se sente solitário
solidário com as pobres, mas não sente a mesma dor. Porque aquela é a hora específica para ela. É uma experiência pessoal e intransferível. Mas, apesar de ela entrar em crise por causa das dores do parto, a alegria voltará quando ela tiver a criança no colo. E ela se esquecerá das dores que tinha sentido quando foi para o hospital ou para a maternidade. Assim, a alegria dos discípulos será a mesmíssima quando eles tiverem recebido o Espírito Santo, numa primeira fase, e numa segunda fase a alegria será total e completa quando tudo se consumar em todos. Portanto, o discurso de Jesus, esse discurso de Jesus que juntos acabamos de ouvir, tem várias fases, encontra várias explicações, vários significados. Primeiro, a ressurreição de Jesus. Segundo, o Pentecostes, a descida do Espírito Santo, que os discípulos ficam cheios do Espírito Santo e começam a proclamar as maravilhas de Deus. Daí aquela música, todos foram cheios do Espírito Santo e proclamavam as maravilhas de Deus. Aleluia! Essa é a segunda explicação. A terceira explicação é exatamente a vinda escatológica. É o fim dos tempos, quando Jesus vier com poder e glória, vindo sobre as nuvens. Então nós que formos fiéis, nós que formos evangelizados e evangelizadores, acolheremos Jesus entre aclamações de alegria. Mas para que a gente chegue até ali, nós precisamos passar por uns bons bocados. O ditado brasileiro diz, de modo muito especial o mineiro, diz: a rapadura é doce, mas ela não é mole. A vida cristã é boa, mas ela não é mole. É algo que precisa ser bem trabalhado. Vejamos a primeira leitura. Paulo, claro, enviado, fortalecido pelo Espírito Santo, vai, que nada poderá colocar, será obstáculo para você. Paulo vai anunciar o Evangelho, mas ele é perseguido. Mas ele vai para a cadeia, sai da cadeia e insiste anunciando o Evangelho e corre atrás e vai, rompe todas as barreiras. Como nós acabamos de ouvir hoje, Paulo é apresentado diante do grande rei e é interrogado, mas ele explica qual é o motivo da sua prisão. É por causa de alguns nomes, de alguns conceitos da religião. E o rei simplesmente diz: olha, não encontrei nada que mereça a condenação. Este homem induz o povo a adorar a Deus de modo contrário à lei. Paulo ia tomar a palavra quando Galião falou aos judeus, dizendo: judeus, se fosse por causa de um delito ou de uma ação criminosa, seria justo que eu atendesse a vossa queixa. Mas como é questão de palavras, de normas e de lei, a vossa lei, disso vós mesmos tratai. Eu não quero ser juiz nessas coisas. Por quê? Porque Paulo estava se cumprindo as palavras que Jesus disse. Não tenhas medo, continue a falar e não te cales, porque eu estou contigo, ninguém te porá a mão para fazer mal. Esta é a finalidade com que Paulo, de fato, anuncia o Evangelho, não temendo nada nem ninguém. Agora, minhas irmãs e meus irmãos, caindo para a nossa realidade, o que essa palavra tem para lhe dizer e para me dizer? Como você tem sido perseverante ou persistente no anúncio do Evangelho? Na sua casa você tem sido um guerreiro anunciador do Evangelho? Você insiste na prática das boas obras? Ante aquelas pessoas que lhe contrariam, ainda assim você insiste em anunciar o Evangelho? Ou você se retrai, bastou um empurrão, já se cala, bastou receber um não, saia daqui, e você recua e já não insiste? Como você
você corrige, como você adverte. Você desiste dos seus filhos? Há muitos pais que desistem dos seus filhos. Este já não tem cura. Eu lavo as minhas mãos, agora cada um por si, Deus por todos. Esta palavra não pode e nem deve existir. Não pode sair da sua cabeça, nem tampouco do seu coração. Paulo foi obrigado a anunciar o Evangelho. Ele próprio disse, para mim, anunciar o Evangelho não é algo de qualquer brincadeira, mas é uma imposição. É uma ordem que eu recebi do Senhor. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. Essa expressão deve ser sua também. Ai de você se deixar a peteca cair. Nós não podemos deixar a peteca cair. É preciso que faça o que quiser, haja o que houver, você seja católico no verdadeiro sentido da palavra. Viva a palavra. Insista, a propósito ou a despropósito. Ainda que receba um não, não podes, de jeito e de modo nenhum, recuar. Porque se tu recuares, diz o Evangelho, as pedras falarão. Se tu deixares de aconselhar, de educar o seu filho, não espere que outra pessoa educará o seu filho por você. Nunca. A televisão não educa. A internet não educa. O celular não educa. A escola, o Estado não educa. Porque ninguém dá aquilo que não tem. Quem educa é você, pai. Quem educa é você, mãe. Esperar terceirizar a educação dos seus próprios filhos é atrair uma desgraça para a sua família. É arruinar a vida dos seus filhos e o seu próprio futuro. Portanto, não deixe que a televisão ocupe o lugar que você deveria ocupar dentro da sua própria casa. Um bando de problemas dentro da própria casa. A criminalidade passa pela televisão, passa pela internet, passa pelo celular. E é o desafio. A televisão é uma escola da criminalidade. O próximo domingo nós celebraremos o Dia Mundial das Comunicações. E o Papa fala do silêncio e da palavra. É preciso que nós, como cristãos, saibamos anunciar o Evangelho. Usemos as palavras, a inteligência e a vontade que Deus nos deu para anunciar a boa nova a todos os homens e a todas as mulheres. Passemos porque possamos passar. Seremos perseguidos. Jesus Cristo foi perseguido. Os apóstolos foram perseguidos. Houve muitos mártires. E continua havendo mártires. Mas o que é que nos pode separar do amor de Deus? Tudo passa. O céu e a terra hão de passar. Mas a palavra de Jesus jamais passará. Ela é a verdadeira garantia da nossa própria plena felicidade e alegria. O mundo se alegrará, mas vocês ficarão tristes. Todavia, a vossa tristeza há de converter-se em alegria. Primeiro, quando Jesus Cristo ressuscitou. Segundo, quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e Maria estava lá no centro. E em terceiro lugar, nós nos alegraremos quando virmos os céus abertos e o Filho do Homem vindo com poder e glória sobre as nuvens. Então todos nós o acolheremos aclamando: Santo, 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 Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas. Pois bem, minhas irmãs e meus irmãos, continuemos então a nossa celebração, esperando de vós que, como dissemos no começo, as palavras do Santo Evangelho fortaleçam a nossa fé e nos façam corajosos e verdadeiros anunciadores do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor, e nossa alegria plena. Amém? Amém.